1 Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 17 e 18. Semana que vem nós vamos para o retiro, né? Mas na outra a gente finaliza aqui no 19 e no 20, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo e ver-vos pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Amém. Podeis sentar em nome de Jesus. Nós encerramos na semana passada o tema que era a ira de Deus, caindo sobre os judeus ímpios. Porque a igreja moderna, ela tem uma mania de adorar ou de idolatrar Israel. A igreja moderna, é moderna que eu falo, não porque isso é um fenômeno novo. Sempre houve idólatras de Israel. Sempre houve sionistas na igreja. Sionista é aquele que idolatra Israel, achando que Israel tem privilégios, achando que Israel é a nação escolhida de Deus, e na verdade não é mais. Israel já foi a nação escolhida de Deus até chegar Jesus. Quando chegou Jesus, acabou. Quer ser salvo? Converta-se. Quer ser salvo? Venha a Cristo. Não interessa se é judeu, se é japonês, se é americano, se você é africano, não interessa se é índio, se é homem, se é mulher, se é criança. Quer ser salvo, venha a Cristo. Não tem privilégios. Jesus Cristo é o ponto referencial de tudo. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas para Ele, por meio dEle, para a glória dEle. Israel foi apenas um protótipo. Israel foi apenas um apontamento de como era o trabalhar de Deus no povo de Deus. Quando veio Jesus Cristo, acabou. Tanto que Israel rejeitou Jesus. O próprio filho do Deus que eles diziam é o nosso Deus, Yahvé, ou Jeová, como é traduzido aí para o português. Yahvé é o Deus dos judeus. Tá, mas quando mandou o filho dele, o que vocês fizeram? Vocês mataram ele. Então não tem esse negócio de judeu tem um negócio, Israel, Deus tem. Não tem nada disso. Deus tem compromisso com Jesus, com o Filho dele. E se nós quisermos ver as bênçãos eternas de Deus, é por meio de Cristo. Tem nada a ver com o judaísmo, com Israel. Condeno todas estas igrejas, não no sentido de inferno, condeno no sentido de reprovo. Reprovo todas essas igrejas que têm bandeirinha de Israel, réplica de arca da aliança, réplica de candelabro que fica no altar. Todas são reprovadas. A Bíblia reprova e Jesus chama quem mexe com isso de sinagoga de Satanás. Mas vamos lá, nós já terminamos isso, não vou ficar falando, senão vocês vão achar que eu sou antissemita, E na verdade também não, porque amamos e devemos querer a salvação dos judeus, tanto quanto devemos querer a salvação dos ayatolá. Queremos ver a salvação dos árabes, dos muçulmanos, dos chineses, taoístas, confucionistas, dos budistas. Queremos ver a salvação de todos. Mas isso não depende de nós, isso depende de Deus. O evangelho nós pregamos. Agora, se eles vão aceitar ou não, isto é algo com Deus. Somente Deus pode fazer uma pessoa se converter. Deus não nos mandou converter ninguém, Ele mandou a gente pregar o evangelho. Agora, pregue o verdadeiro evangelho, e aí o Espírito Santo, por meio da verdade, entrará no coração dos eleitos e os trará a Cristo Jesus, porque esta é a promessa que está na Escritura. Não tente modificar o evangelho para ver se você ganha alguém. Isso não resolve. Não resolve. Você enche a igreja, mas não enche o céu. Então vamos para hoje. O que temos para hoje? Hoje o nosso sermão,
O título dele é Obstáculos de Satanás em Operações Missionárias. Antes de tratarmos sobre os detalhes dos versículos que nós lemos aqui, o 17 e o 18, devemos considerar o foco principal, que são os impedimentos de Satanás sobre os missionários do Senhor. Eu acho que quando eu li o 17 e depois o 18, os irmãos ficaram impressionados somente com o final do 18. Ninguém nem sabe mais o que falou no 17, né? Ninguém sabe mais. Só se você voltar a ler a Bíblia aí de novo. Você não se lembra. A irmã Silvane falou, cuidado, que o diabo rouba aquilo que nós ouvimos aqui. Então ninguém se lembra mais do 17. Agora o final do 18, todo mundo ficou impressionado. Por quê? Porque diz, Satanás nos barrou o caminho. Como que Satanás fez isto, né? Antes de entrarmos neste foco principal, que é a dúvida, que é o interesse, que é a curiosidade de todos, nós precisamos considerar algumas coisas, alguns focos principais, algumas ideias e doutrinas acerca do diabo com relação a missões, né? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero dizer é que nós somos amilenistas. O que é amilenismo? Amilenismo é uma doutrina referente ao milênio. A Bíblia, em português, não fala milênio, né? Em grego, fala quiliasmo. Quando traduziu do grego para o latim, falou milênio, porque a palavra milênio em latim é 1000 anos do português. 1000 anos, milênio. E no grego, quiliasmo. Existem 4 visões acerca do milênio. Existe uma chamada pré-milenismo histórico, que diz que Jesus vai instalar o reino dele na terra e reinar por 1000 anos, simbólicos, esses 1000 anos não sendo necessariamente 1000 anos literais. Só que esse pré-milenismo histórico, ele acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação. Em segundo lugar, nós temos o pré-milenismo dispensacionalista. Esse pré-milenismo, ao contrário do pré-milenismo histórico, ele acha que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. E só depois de 7 anos do arrebatamento é que Jesus volta com a igreja para instalar o reino de 1000 anos na terra. Nisso eles concordam com o pré-milenismo histórico. Por isso que também é chamado de pré-milenismo, porque acham que Jesus vai reinar na terra, né? Só que para eles os 1000 anos são literais, 999, 1000. Aí acabou o reinado de Jesus. Existe uma terceira posição teológica que chama pós-milenismo. O pós-milenismo, ele não crê que Jesus Cristo vai vir reinar na terra, não. Ele crê que a igreja agora, ela alcançará um poder evangelístico grandioso, de modo a alcançar grande parte da população mundial para o cristianismo, não necessariamente para Jesus, mas para o cristianismo. Quando a igreja conseguir fazer essa explosão de missões e evangelismo, então a maioria das pessoas de todas as nações se converterão ao cristianismo e a terra gozará por um longo período de paz, não necessariamente 1000 anos, é simbólico também, mas eles dizem assim, que quem vai instalar o milênio aqui na terra é a igreja, não é Jesus. Aí sim, quando terminar esse longo período de paz, aí Satanás é solto, vem o anticristo e Jesus volta. É assim que é a doutrina do pós-milenismo. Para você ver que não só tem aquilo que você achava, né? E quarto, nós temos o amilenismo, que é isto que nós cremos. Eu vou dizer aqui para os irmãos, em resumo, o que é o milênio na visão amilenista. O milênio na visão amilenista não é nada aqui na terra. Não tem nada a ver com a terra. Quando nós vamos para Apocalipse 20, que é o único texto da Bíblia que fala milênio, 1000 anos, nós encontramos lá o quê? Almas que morreram, dos crentes que morreram reinando com Cristo no céu. No céu. Isso que é milênio. Porque diz que quando essas pessoas morreram com Cristo, algumas delas até decapitadas, torturadas, martirizadas, estas pessoas reinam no céu, suas almas. João diz claramente lá em Apocalipse 20 que ele viu almas. Eu vi as almas dos que foram mortos e decapitados. Você já viu alma sem cabeça? A pessoa, mas alma pode ser pessoas, porque lá em Atos foi batizado 3.000 almas e é 3.000 pessoas. Tudo bem, dependendo do contexto.
mas não existe alma sem cabeça. E João disse que viu dos que foram decapitados. Então, são almas mesmo. Ou seja, a parte imaterial do crente, quando ele morre, ela é levada pelos anjos para o seio de Abraão. Seio de Abraão, paraíso, terceiro céu, estar com Cristo, milênio, tudo isso é a mesma coisa. Ou seja, é o lugar para onde vão as almas daqueles que morrem com Cristo, desde que Cristo morreu na cruz. Quando Cristo estava prestes a morrer na cruz, o que ele disse para o ex-ladrão na cruz? Porque tem gente que fala o ladrão da cruz, né? Como os caras roubassem cruz. O ladrão da cruz, o cara está passando. O ex-ladrão na cruz, o que Jesus disse para ele? Hoje estarás comigo no paraíso. Né? Temos uma visão diferente ali, mas vamos desconsiderar. Depois é duro você ter um adventista no meio. Pois é. Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Paraíso, terceiro céu, seio de Abraão, milênio, tudo a mesma coisa. É o lugar para onde vão as almas dos crentes que morrem com Cristo. Aí sim, este período que eles ficam lá até Jesus voltar é que é chamado de milênio lá em Apocalipse 20. É isso que nós cremos. Nós não cremos em um reino na terra. Jesus nunca falou que o reino dele é da terra. Ele falou para Pilatos o quê? Meu reino não é deste mundo. Milênio é reinar com Cristo, as almas daqueles que morrem com Cristo lá até que Jesus volte. Enquanto isso, existe uma igreja na terra militando a boa milícia da fé, lutando a batalha da fé, que somos nós ainda que estamos vivos aqui. Muitos que já foram igreja militante aqui, já morreram, hoje são igreja triunfante lá no céu. Mas nós, por enquanto, somos igreja militante. Seremos ainda igreja triunfante quando nós morrermos e também estaremos lá nesse milênio. Certo? Isto, em resumo, é que é o milênio na visão amilenista. Pois bem, nós somos amilenista. Mas alguém pode perguntar, pastor, lá em Apocalipse 20 diz que no milênio Satanás também será amarrado. E aí, como é que faz? Se já estamos no milênio, porque já existe almas reinando no céu, cadê o diabo amarrado? Pois é. Apocalipse 20, verso 3 diz isto mesmo. Ele diz que Satanás está preso. Agora veja para que ele está preso. Preste atenção. Está preso para não enganar mais as nações. Em nenhum momento diz que ele está preso para não fazer nada. Para não fazer arruaça, para não fazer maldade. Não. Isso é ele. O diabo só sabe fazer maldade. Lá está dizendo que ele está preso para não enganar as nações. Alguém diz, mas ele engana. Mas ele engana quem? Os crentes ou os incrédulos? Está vendo? Então Satanás engana os incrédulos, mas não engana mais as nações como ele fazia no Antigo Testamento. No Antigo Testamento ele não podia enganar quem? Qual a única nação que ele não podia enganar? Israel. Porque Deus se revelou no Antigo Testamento para Israel e trouxe Israel como luz para as nações. Isaías 60 fala isso. Agora, as demais nações eram enganadas pelo diabo. Porém, depois que Cristo ressuscitou, amém? Depois que Cristo ressuscitou, ele disse para os seus discípulos, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, indo, fazei discípulo de todas as nações. Aí está, Satanás não pode mais impedir que você faça discípulo de todas as nações, não. Você pode ir para qualquer lugar do mundo. Afeganistão, o país que hoje, nesse ano de 2022, é o primeiro da lista de 50 países que mais persegue cristãos. Se Deus te enviar, vai para o Afeganistão, não fica com medo não, vai, e quando chegar lá você vai conquistar vidas para Cristo. Satanás não pode impedir. Ele está preso para isso, para não enganar as nações, não está preso, né, para não fazer suas maldades, porque é isso que ele é, mal, é só isso que ele sabe fazer. E quando é que Satanás foi preso? Quando Jesus veio a primeira vez. Mateus capítulo 12, versículo 29. Jesus disse o quê? Ele disse que ninguém pode tomar os bens do valente se primeiro não amarrá-lo.
Então, se Jesus está tomando os bens de Satanás, que são as almas que estão lá cativas na sua escuridão, é porque Satanás está o quê? Amarrado. Jesus que falou, irmãos, que se não amarrar o valente, não pode tomar os bens dele. Eu pergunto para você duas coisas. Primeiro, os bens de Satanás estão sendo tomados? Sim ou não, irmãos? Sim. Se os bens de Satanás estão sendo tomados, é porque ele está amarrado. Foi Jesus que falou, Mateus 12, 29. Quando Jesus veio, ele prendeu o diabo, não podendo mais reter, este ficou assim, não podendo mais reter as pessoas no engano. O evangelho de Jesus arranca as almas eleitas do poderio das trevas e as transporta para o reino do Filho amado, Colossenses 1,13. E Satanás não pode fazer absolutamente nada quanto a isso. Embora ele seja, 2 Coríntios 4,4, o diabo é o Deus deste século. A King James atualizada fala, o diabo é o Deus desta era perversa. E ele cega o entendimento dos descrentes. Eu quero ir lá, abra comigo também você. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Vamos ler o versículo 4, quando diz sobre Satanás. Né? Diz assim, olha, versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou. Quem é o Deus deste século? O diabo. Cegou o entendimento dos incrédulos. Ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus, tá? Então o diabo, peraí, mas que história é essa? O diabo não consegue enganar, mas como que ele cega aqui? Ele cega o entendimento de quem? Está escrito aí? Dos incrédulos. Dos crentes ele cega? Não. Olha só, pastor, mas o crente era incrédulo antes. Pois é, mas veja o verso 6. Veja o versículo 6, o que diz. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Quando você prega o evangelho para alguém e Deus, veja, olha o verso 6, Deus vai lá no coração desse alguém que você está pregando o evangelho, Deus entra lá dentro e berra, Deus grita, das trevas resplandeça a luz. Aquele cara não fica mais na escuridão que antes, no verso 4, Satanás lhe oprimia. Entenderam? Por que Satanás está preso? Porque Deus, o Espírito Santo, Jesus Cristo, o pregador, o Evangelho, entram no reino de Satanás e por meio do poder da palavra do Evangelho, penetra as profundezas da escuridade do coração do homem e com a força e com o poder do Evangelho, o grito de Deus é escutado dentro do coração daquele homem, dizendo, haja luz! E aquele homem então toma um susto e fala, eu entendi o que esse cara está pregando. Mas não é entender intelectualmente, porque isso aí todo mundo entende, ninguém não é burro. Entender intelectualmente não salva ninguém. A questão é entender espiritualmente, é entender as profundezas de Deus, que só o Espírito de Deus pode revelar. Aí, meu amigo, é onde eu disse aquela hora, não depende de mim. Eu preciso, na pregação, ser o mais claro possível, mas minha clareza não vai te salvar. Minha clareza não vai entrar no seu coração e transformar. O que vai fazer isto? Minha clareza atinge o seu intelecto, mas o Espírito de Deus, se é que eu estou sendo claro com a verdade, ele vai pegar estas mesmas palavras e vai descer do seu intelecto para o seu coração. E aí ele te salva. Por isso que o diabo não pode fazer nada. O diabo vive o tempo todo assim, cabra cega em um, cabra cega no outro, cabra cega no terceiro, cabra cega em não sei quem. Ele vive botando cabra cega em todo mundo. Mas quando o evangelho chega e a palavra de Deus diz, haja luz, as vendas são retiradas, os olhos são abertos, a luz chega naquela casa e aquela pessoa então se converte e se torna uma nova criatura. E você sabe para onde vai esse pano que estava amarrando os olhos? Vai para as mãos do diabo, amarra para trás, ele não pode fazer nada. Ele não pode impedir que esta pessoa veja, entenda, creia e se converta. Não pode. Por isso que ele está amarrado.
Por isso que ele está preso. Há uma compreensão errada de alguns amilenistas sobre isso, bem como há um espantalho que os pós e os pré-milenistas criam para acusar nós, amilenistas, de falsidade. A saber, que se o diabo está preso, então ele deveria estar imóvel, e nenhum mal poderia operar neste mundo. Mas isso é falso por duas razões. Primeiro, porque o mundo jaz no maligno, é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz o maligno jaz no mundo, é isso que está escrito? Não, a Bíblia não diz o maligno jaz no mundo, cuidado. Então eu vou escolher um lugar do mundo que ele não está. Mas a Bíblia diz o mundo jaz no maligno, aí lascou. Não é que ele é onipresente, mas é porque ele é o Deus deste século. Ele domina todo o sistema antideus que nós estamos vendo aí, desde a queda do homem. E começou esta era perversa começou com o pecado, né? Lá no Éden, de Adão, da sua mulher, de desobedecerem a Deus, mas o reflexo do Deus deste século começou como? Começou com um homicídio, começou com um assassinato. Caim, filho do diabo, matou seu irmão Abel, filho de Deus. Por isso que Jesus fala em João 8,44 sobre o diabo. Jesus fala para os... depois fala que eu sou antissemita. Eu não sou antissemita. Mas olha o que Jesus falou para os próprios judeus conterrâneos dele. João 8,44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e vocês querem satisfazer os desejos dele. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não é verdade, porque ele é o pai da mentira. Jesus falou isso. Jesus chamou os conterrâneos dele de filhos do diabo. E Jesus testificou que Satanás é homicida desde o princípio. Por quê? Porque a primeira manifestação da operação do erro foi um homicídio. A primeira manifestação do Deus deste século operando nos filhos do maligno foi um assassinato. Então, desde o princípio, ele é homicida. Por isso que Jesus estava acusando a Satanás. Portanto, alguém diz assim: é falso que o diabo está amarrado porque tem muita maldade no mundo. Ora, o mundo jaz no maligno, a Bíblia diz, 1 de João, capítulo 5, versículo 19, e embora seja verdade que o maligno também esteja no mundo, porém o sentido é que ele é o dominador deste século, com autorização de Deus para a decadência deste mundo que já está com a sua bancarrota decretada. O mundo já está com a sua falência assumida. Só não vê quem não quer. Ou porque ele cega, né? O Deus deste século cega o entendimento do povo que está no mundo. Eles vão ver que o mundo está em falência, que o mundo está em naufrágio. Não pode ver. Só pode ver se Deus abrir os seus olhos. Enquanto Deus não abre os seus olhos, você ainda é apaixonado por este mundo. Você ainda será atraído pelo sistema em que nós estamos vivendo. E segundo motivo que essas acusações contra nós são erradas, porque nenhum texto afirma que Satanás está preso para ficar inativo, apenas que ele não engane mais as nações até que se complete esses 1000 anos, que é até a vinda de Jesus. Até esses 1000 anos, naturalmente, não são literais, são simbólicos. É um longo período de tempo. Depois disso, é necessário, Apocalipse 20, verso 3, que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, neste período, a igreja militante, que somos nós que estamos vivos aqui na terra, tem suas operações missionárias. Enquanto Jesus não volta, a igreja militante, que é a que está na terra, ela tem suas operações missionárias. Nós nunca podemos parar com as missões até Jesus voltar. Aliás, Jesus faz uma ligação, Jesus atrela a sua volta justamente a missões, sabiam, irmãos? Mateus capítulo 24, versículo 14, Jesus fala: e este evangelho do reino será pregado para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Jesus atrelou a sua vinda à proclamação do evangelho nas missões.
E eu pergunto, a igreja está preocupada realmente com missões? Se não está, ela também não está interessada na vinda de Jesus. Então, enquanto fazemos nossas operações missionárias, Jesus garante o êxito de cada uma delas. Jesus garante o êxito das operações missionárias. Ou seja, muitos eleitos serão salvos e até muitos não eleitos entrarão também nas fileiras da igreja, mesmo sem serem salvos, mas participam das benesses da graça de Deus sobre o seu povo. Você já viu que existem pessoas abençoadas só porque andam perto de crente? Pessoas abençoadas só porque se casaram com crentes. Pessoas abençoadas porque seus pais são crentes. Existiu essa tensão na igreja primitiva, na igreja de Corinto, né? As irmãs que se convertiam, elas falavam assim, meu marido não quer ser crente, eu vou largar dele. Paulo diz, negativo. Negativo. Você se converteu, o que acontece agora dentro de sua casa é o seguinte, vai existir uma batalha espiritual do reino das trevas com a luz, porém, o reino da luz que você está nele vai ter uma influência santificadora dentro de sua casa muito maior do que a influência pecaminosa do seu cônjuge. Você não vai largar dele, não. Aí Paulo pergunta, porque por acaso, mulher, você sabe se poderá um dia salvar seu marido? Entendeu? Então não tem essa. Vou largar porque não é crente. A não ser que o marido diga e fala, ou Jesus ou eu. Aí você fala, nem saudade, filho. Nem saudade. Dá tchau e nem saudade. Nem chore também. Fazer igual Deus falou com Ezequiel, vou matar tua mulher de tarde. Deus falou de manhã. Apareceu de manhã para Ezequiel e falou, vou matar tua mulher de tarde e você não chora. E sai normal na rua. Aí Deus falou de manhã, à tarde dele a mulher morreu. Aí o povo, Ezequiel, você não vai chorar? Não, Deus falou para eu não chorar, minha mulher. Mas o que isso significa? Um dia eu prego sobre isso e explico para os irmãos. Porque eu já sei que vocês se interessam mais pelas coisas paralelas do que pelo que eu estou pregando. Eu já falei isso nos estudos aqui. Pois bem, é isto aí. Se houver um conflito entre a autoridade, qualquer autoridade debaixo do céu, e a autoridade de Cristo, você fica com a autoridade de Cristo e acabou. Se as autoridades civis disserem, vocês, por serem crentes, vão ser punidos nisso, naquilo outro, vai ter crente que fala, não sou não, eu só estava lá visitando. Né? Eles vão dizer isto. Mas o verdadeiro crente fala, você pode fazer o que você quiser, porque quando conflita com a minha autoridade superior, eu não vou baixar a guarda para ser ninguém. Eu obedeço todas as autoridades que Deus constituiu. Deus constituiu autoridade civil, autoridade judiciária, autoridade policial, autoridade doméstica, autoridade didática, autoridade profissional, autoridade paternal, enfim. Deus instituiu autoridade de todo jeito. Estou sujeito a todos. Autoridade eclesiástica. Deus instituiu, estou sujeito a todos. Mas qualquer uma delas que entrar em conflito com a autoridade maior, acabou o respeito. Portanto, nós sabemos que a influência do cristão, ela é muito maior dentro de sua casa do que a influência do ímpio. Então, há muitas pessoas que não se convertem, mas elas participam das bênçãos dos convertidos. Existem pessoas que estão nas igrejas, irmãos, que não são salvos. Existem pessoas na igreja que não são salvos, mas que participam das bênçãos dos salvos. O presbítero César pregou isso ontem lá no Embratel. Ele falou assim no texto de Mateus 7, 22, dizendo, naquele dia, Jesus, muitos me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos. Olha, o cara profetizou e não é salvo. E profecia é o quê? É coisa que você vê no mundo? Não. Profecia é dom de Deus, que está dentro da igreja. Por isso tem gente que não é salvo, que participa das bênçãos da igreja, mas não é salvo.
Ah, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Você já viu um mundano expulsar demônio? Eu fui ver um dia. O demônio falou para ele: quem é tu, rapaz, para expulsar eu? E ele já ficou sem graça, já saiu de perto, porque senão ia tomar umas lapadas, porque tem hora que o demônio está nervoso, ele usa o cara para bater no outro. Já viu uma mulher correr com facão atrás do crente? Imagina o mundano. E o crente correu, caiu dentro da lama, sumiu. Falou: misericórdia, esse capeta está louco. Autoridade. Autoridade. Não é? Agora, como nós vemos, pessoas são abençoadas, mas não significa que são salvas. Mas o evangelho penetra até as partes mais longínquas do mundo para trazer os eleitos de Deus. Então, estas pessoas falsas, os falsos crentes, os ímpios declarados, não permanecerão, porque quando a Bíblia diz lá em Apocalipse 20, verso 8 e 9, quando Satanás for solto de sua prisão, nós já vimos que a prisão não é para ele não fazer nada, é só para não cegar as pessoas, só para não enganar. A Bíblia diz o seguinte: ele sairá para seduzir as nações que estão nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a grande guerra. Então as nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos, ou seja, perseguirão a igreja, né? E a cidade amada. Todavia desceu um fogo do céu e os consumiu. Olha só, Satanás ainda não vai fazer isso. Ainda não. Mas quando o número dos salvos for alcançado, Satanás será solto. Jesus amarrou o diabo lá em Mateus 12, 29, mas está perto de soltar. Eu acho que ele está soltando aos poucos. Vocês não estão percebendo, no mundo em que nós estamos vivendo, as ações malignas? Existem textos em Apocalipse lá, Apocalipse capítulo 14, verso 13, por exemplo, verso 13 não, acho que é capítulo 14, verso 9, que diz assim, que solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates, preparados para dia, hora, mês e ano, e eles foram soltos. Nós já estamos chegando no dia, na hora, no mês e no ano da soltura desses demônios, que tem coisas aí terríveis para fazer, como nós já estamos vendo que eles estão fazendo. Isso é tudo autorizado por Deus, porque a palavra de Deus tem que se cumprir. Aí o crente fica: não, Senhor, não manda, não. Para, essas coisas tudo está acontecendo, Senhor. Por quê? Porque nós ainda amamos esse mundo, nós ainda queremos ficar grudado aqui, nós ainda queremos, achamos que tem alguma coisa boa aqui e queremos ficar grudados aqui. Se Deus fosse assim, né, humano, se Deus fosse como nós, pensando, ele ia dizer assim: mas peraí, gente, eu não falei isso na minha palavra? Por que vocês estão ainda interessados nesse mundo? Eu estou querendo destruir o mundo para salvar vocês e vocês estão abraçados neste mundo ainda. Por quê? O que tem aí que impede vocês de me amar acima de tudo? Oh, meus irmãos, e tem. Essas pessoas vão se revelar. Deus soltará o diabo. Jesus prendeu, mas é por um tempo. É longo o tempo? 1000 significa coisa grande. É longo tempo que Satanás está preso, mas que vai soltar, vai. E a Bíblia diz, para contrastar com o 1000, diz: será solto por um pouco de tempo. Este pouco de tempo é que é o período da grande tribulação, irmãos, onde o anticristo virá, se manifestará, e com poder e prodígios de Satanás. 2 Tessalonicenses 2,8. Paulo diz que ele agirá com o poder e os prodígios do diabo. Agora, deixei claro então que o diabo não pode impedir o avanço missionário da igreja, não é? Falamos isso, né? Todo lugar que você for, até para o Afeganistão, você vai fazer missões se Deus mandar, não é isso? Agora, então o que aconteceu com Paulo aqui? Por que Paulo diz que o diabo nos impediu? Como pode Satanás ter poder para impedir operações missionárias em um tempo em que o seu reino está vencido pelo reino de Deus? Vou explicar isso também antes de entrar nos nossos pontos sermonais. Vou explicar por que Satanás impede.
Primeira coisa que devemos observar. Irmãos, isto não é ainda o desenvolvimento da pregação, tá? É a nossa introdução, tá? Isso é a nossa introdução. Primeiro, todos nós sabemos que Deus é soberano sobre tudo e todos. Amém? Deus é soberano. E uma vez que, sendo Deus soberano, até o diabo só pode agir dentro dos consentimentos divinos. Até o diabo só pode agir dentro dos consentimentos divinos. E uma vez que está na Bíblia que o diabo impede certos projetos missionários, e nós cremos que a Bíblia é inspirada, a Bíblia não falha. Jesus falou, João 10:35, a Escritura não pode falhar. Se a Bíblia é inspirada e ela diz que o diabo impede certos projetos missionários, então é isso que acontece. A palavra grega que Paulo usou aqui para falar dos obstáculos malignos diante da obra missionária é uma palavra enkopto. Enkopto significa cortar, impedir, deter, interromper, estorvar, bloquear, atrapalhar, dificultar. Então, no geral, na missão geral da igreja para o mundo, Satanás não pode impedir o avanço missionário, não. Mas em certas operações ele pode atrapalhar. Desde que Jesus Cristo autorizou sua igreja a pregar o evangelho a todo mundo, que tem uns 2000 anos, isso daí, quantas pessoas hoje são consideradas cristãs no mundo? Juntando todas as religiões do mundo, o cristianismo está em primeiro lugar. O cristianismo tem a maior fatia, sendo esta fatia de praticamente um terço da população mundial. A igreja já avançou muito com seus projetos missionários, embora ninguém conseguiu, proporcionalmente falando, evangelizar mais do que Paulo, não é isso? Tem um cálculo, que mostra que o apóstolo Paulo sozinho evangelizou 70% do mundo dele, da época dele, que era aquela região ali, Europa, Ásia, só chegando à beira da Ásia extrema ali, quando fala Ásia, é Ásia Menor. Então, Ásia Menor, África, norte da África e Europa, o sul da Europa, foi tudo evangelizado por Paulo, irmãos. Você imagina, se Paulo vivesse mais uns 20 anos, ele tinha evangelizado o mundo todo, Jesus teria voltado naquela época, porque Jesus falou que ia voltar quando o evangelho fosse anunciado a todas as nações. Véio. Você imagina, Jesus que falou assim, ixi, rapaz, deixei o cara pregar demais na terra, deixa eu matar ele logo aqui, deixa eu permitir logo que ele morra para ele vir, senão eu vou ter que voltar antes da hora. Paulo sozinho, 70%, e eu afirmo para os irmãos que 70% da igreja hoje não faz a sua parte missionária. Paulo sozinho fez em 70% do mundo, e 70% da igreja do mundo não faz a sua obra missionária. O diabo está preocupado em impedir projetos missionários? A igreja mesmo já está impedindo. Satanás está preocupado em sentar lá no escritório dele e fazer uns planos. Meu Deus, o diabo falando, meu Deus, a igreja está brava, o povo está evangelizando mesmo, deixa eu fazer um plano aqui para atrapalhar. Você acha que o diabo está fazendo plano? Está nada, irmãos. Ele olha e vê assim que muitas igrejas estão fazendo o trabalho dele. Então, Satanás, no geral, não impede o avanço missionário, mas em certas operações ele pode. No nosso exemplo aqui de Paulo em Tessalônica, Satanás não pôde impedir que Paulo, Silas e Timóteo entrassem na cidade e conquistassem aqueles eleitos para Cristo por meio do evangelho. Ele impediu? Não, porque Paulo e Silas e Timóteo vieram de Filipos e entraram em Tessalônica e pregaram o evangelho. 3 semanas que eles ficaram lá pregando o evangelho, já fez um estrondo, já ganhou pessoas para Cristo, já abriu uma igreja, os judeus já enlouqueceram, já queriam matar Paulo. Os irmãos sabem da história que eu já falei repetidas vezes aqui. Entraram na casa que Paulo estava evangelizando lá, a casa de Jason, arrastaram Jason para fora, levaram diante das autoridades,
procurando Paulo lá dentro da casa para matar. E não acharam porque os irmãos já tinham pego Paulo e mandou para Bereia. Foge porque os judeus enlouqueceram para te matar aqui. E Jason tinha dinheiro, foi lá e pagou a fiança e saiu. Pois bem, o diabo não impediu Paulo, Silas e Timóteo de entrar em Tessalônica para pregar o evangelho e ganhar os eleitos de Cristo. Mas agora, quando Paulo está aqui, escrevendo a carta aos Tessalonicenses, ele está em Corinto. Paulo está em Corinto, escrevendo a carta. Paulo já tinha planejado 2 vezes e Satanás impediu ele retornar lá. Satanás não impediu o projeto missionário começar, mas ele impediu o projeto missionário de continuar. Porém, Paulo não diz que foi Deus que impediu. Paulo diz isso? Deus me impediu de fazer obra missionária. Irmãos, Deus impede de fazer obra missionária? Sim. Embora Paulo não tivesse nenhuma dificuldade para dizer isso quando fosse o caso. Vai lá em Atos 16. Volta lá. Atos capítulo 16, versículos 6 e 7. Agora eu entendi porque vocês não gostam de responder. Não é pegadinha não, irmãos. Existe isso na Bíblia mesmo. Abre aí. Atos 16, 6 e 7. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, uma região, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. 2 vezes o Espírito Santo impediu Paulo de fazer a missão. Não é? Claro que ele tem seus propósitos, mas o impedimento que Paulo está falando aqui em Tessalonicenses, ou aos Tessalonicenses, não é obra do Espírito Santo, como foi lá em Atos 16. O Espírito Santo impediu. Mas aqui quem está impedindo é Satanás, é o diabo. Mas veja, o reino espiritual de Satanás e de Deus não é um reino dualístico. Os irmãos sabem o que é dualismo? Dualismo é a filosofia que diz que o bem e o mal são eternos e eles lutam com força igual, com nível de força igual, porém opostas entre si, e nenhuma das duas prevalece uma contra a outra. Isso é dualismo. Não existe dualismo. A Bíblia é contra o dualismo, porque só existe um poder, e este poder é de Deus. Tudo mais está sujeito ao poder de Deus. Então não existe dualismo. Não vamos acreditar na visão dualística, porque Satanás ele só pode impedir operações missionárias debaixo do poder de Deus. Então, o que nós concluímos? Que Deus tem hora que vira para Satanás e diz para ele: vai lá impedir a obra minha, missionária, na vida daquele missionário, na vida daquele pastor, na vida daquele evangelista. Vai lá e impede. E o diabo tem que ir. Não é que ele fica feliz ou triste, essas coisas não, de ter que, até que enfim recebi autorização para atrapalhar as coisas, não. Negativo. Às vezes, como eu já falei sobre o espinho na carne de Paulo, às vezes o diabo nem queria, porque ele sabe que no final Deus será glorificado, e o diabo não quer glorificar Deus, então ele prefere nem ir, mas Deus ordena, e quando Deus ordena, Satanás não tem escolha, ele tem que obedecer. Nisto, às vezes, eu fico preocupado com os crentes, que Deus também nos ordena, mas nós desobedecemos. Eu fico preocupado, porque o diabo não desobedece. Tem gente que fala: o diabo crê, estremece, mas não obedece. Onde é que está escrito isso? Eu te dou a referência do crê e estremece. Tiago 2,19. Mas procura lá para ver se ele não obedece. Não existe. Isso é ditado de crente. Crente gosta de inventar versículo. Gosta de aumentar versículo. Jesus falou: vinde como estais. Aonde? Aonde que Jesus falou: vinde como estais? Eu vou te dar a referência onde ele falou. Não isso, mas o que deveria ser, você deveria saber o que ele falou. Mateus 11, 29. Vinde a mim os estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Agora, vinde como estais, não existe.
Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Onde que está isso? Na Bíblia. Lá está escrito que o que daria o homem em troca de sua alma? É isso? Mateus 16, 24 e 25. As pessoas vão falando versículo, inventando versículo. Jesus disse, eu venci o mundo e vós vencerei. Onde é que está? Eu vou dizer que está lá em João 16, 33. Eu venci o mundo, ponto. Aí vem o outro e fala, o diabo crê, estremece, mas não obedece. Onde? Eu só vejo o diabo obedecendo a Deus. Eu nunca vi o diabo desobedecendo a Deus. Nunca. Agora crente, direto. O crente, o tal do crente, esse sim desobedece muito a Deus. Então Satanás, ele faz o quê? Deus diz para ele, vai lá, impede a minha obra. Quando é Deus que impede, você não pode fazer nada. O Espírito Santo impediu Paulo de ir para Bitínia. E aí Paulo foi? Não. E se ele fosse? Pecado. Porque quem estava impedindo era o Espírito Santo. Se ele fosse pregar o evangelho em Bitínia, era pecado. E quando o diabo impede, nós vamos conseguir algum efeito? Isso agora depende de Deus. Porque quem mandou ele lá impedir foi Deus. Agora, Deus, ele tem seus propósitos para mandar Satanás impedir você de fazer uma obra missionária. Primeiro, quem sabe Deus está enviando Satanás para impedir você de fazer uma obra missionária, para despertar você para orar. E aí você começa a orar, o diabo é chamuscado com o poder da tua oração e vai embora, e você faz a obra missionária. Como disse a irmã Silvana no início do culto. Quem sabe Deus também está enviando o diabo para impedir a tua obra missionária, a fim de que você comece a rever os seus conceitos missionários para você fazer a obra de Deus de uma forma maravilhosa e plena. Quem sabe também Deus está enviando o diabo para impedir uma obra missionária, para aumentar a condenação do diabo lá no inferno e dizer para ele assim, olha, você será condenado por causa da sua maldade em impedir a minha obra missionária. As pessoas falam, mas foi o Senhor que mandou. Mas a maldade não é minha, é sua. Você está sendo condenado pela sua maldade. Outras vezes, Deus tem tantas lições para trazer para nós, orações, batalha espiritual, desenvolva corretamente as suas estratégias missionárias e ao mesmo tempo aumenta as punições sobre o inimigo no dia do juízo. Deus ordena que o diabo se envolva em sua obra missionária para que ele faça maldades, para que sua condenação seja aumentada, porque Satanás só sabe fazer isso. Satanás não sabe fazer coisa boa. Satanás só sabe fazer o que é mal. E Deus usa o mal para a glória dele, tanto quanto usa o bem. Sim ou não? Ou Deus não tem poder sobre o mal? Tem gente que vem perguntar, por que Deus não destruiu o mal lá no Éden? Mas como é que ele ia mostrar para você que ele domina o mal? Que ele usa o mal para a glória dele? Como é que ele ia mostrar isso para mim? Hoje eu não ia glorificar a Deus porque Deus domina o mal. Imagina, aconteceu o mal no Éden, o pecado caiu, o homem pai, Deus foi lá, destruiu o diabo e salvou. Deus ia salvar quem? Adão, Eva e Abel. Ia estar os três no céu, Caim no inferno. E nós conheceríamos como o poder de Deus sobre o mal. Agora não, Deus quer, a Bíblia diz, muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. E quando nós, muitos filhos, nos tornamos semelhantes a Jesus, enchemos o céu com uma grande multidão de salvos. E estes salvos, sim, eles viram e ouviram o poder de Deus na terra sobre o mal, dominando o mal tanto quanto ele domina o bem, usando o mal para o louvor de sua glória, tanto quanto ele usa o bem para o louvor de sua glória. E lá no céu, na eternidade, nós iremos louvar a Deus, porque ele é poderoso e sábio, soberano sobre o mal, sobre o bem, sábio para usar todas estas coisas para o louvor de sua glória. E aí a humanidade redimida cai de joelhos e adora a Deus. Quanto mais Deus é adorado e reconhecido, mais feliz se torna a sua criatura. E para finalizar, Deus leva o diabo até mesmo para dentro da igreja. Está lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. Anote isso aí para você ler em casa. Leia em casa Apocalipse 2 e 3. Você vai ver que existe operações de Satanás dentro das igrejas do Apocalipse
Deus chega a dizer: o trono de Satanás está aí. Em outra carta, Jesus Cristo chega a dizer que Satanás, pessoas lá são sinagoga de Satanás, dentro da igreja. São sinagoga de Satanás. Pessoas dentro da igreja ensinavam, presta atenção nisso, pessoas dentro da igreja naquela época ensinavam os irmãos a se prostituir e ensinavam os irmãos a comer coisas sacrificadas aos ídolos, participar de idolatria e de bacanal. Dentro da igreja estava ensinando. Deus manda o diabo para dentro da igreja. Aqui na igreja não entra Satanás. Né? Como diz a música lá do Asa de Águia, né? Na casa do Senhor não existe. Diz que quando Mamona Assassina chegou no inferno, né? O diabo falou para eles assim: vai besta, cantar que na casa do Senhor não existe Satanás. Aí Mamonas: mas não era nós não, era o Asa de Águia. Aí o diabo: vixe, derrubei o avião errado. O pessoal fazendo piada com Então, muitas pessoas caem nas tentações que o diabo traz para a igreja. Por quê? Só duas coisas: ou Deus quer ensinar, ou Deus quer desmascarar. Tanto crentes como ímpios dentro da igreja pode cair na cilada do diabo, tá? Não pensa que é só ímpio que cai na cilada do diabo, não. A irmã Silvane falou: eu estava dando glória a Deus ali e ao mesmo tempo orando para ela parar, senão ela ia pregar minha mensagem, né? Uma bênção a direção do culto e a forma como ela colocou totalmente a verdade aqui da palavra de Deus no início desse culto. Quem não prestou atenção perdeu. Porque de fato Deus coloca o diabo dentro da igreja e manda o diabo tentar o seu povo. E o povo de Deus é tentado por Satanás. E agora cabe a nós vigiar para não cair. Porque crente cai, ímpio cai, falso crente cai, pode cair, porém há uma diferença: os filhos de Deus não ficam prostrados, mas os ímpios, Deus os revela como tal, Deus tira suas máscaras, Deus prepara o castigo deles de antemão, e Satanás ali foi apenas um instrumento de Deus para tornar essa bagunça possível e mostrar quem são os fiéis. E é assim que acontece há muito tempo na história da igreja. Paulo até falou aos Coríntios, ele falou: é até necessário essas bagunças acontecer no meio de vocês para que os fiéis se manifestem. Portanto, semana que vem, ou semana próxima, daqui 2 semanas, nós retornaremos para o nosso texto e agora sim nós iremos ver 3 maneiras que Satanás usou para impedir a obra missionária do apóstolo Paulo. Ele entrou em 3 áreas na vida do apóstolo. E nós vamos ver essas 3 na outra semana depois do retiro. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Por enquanto, guarde isso em seu coração. Você não é super-homem. Você não vence o diabo com sua força. Você só vence se estiver revestido da armadura de Deus. Se você não estiver revestido da armadura de Deus, você é um pato para Satanás. Não é prato, não, é pato mesmo, cué. Você é um pato para o diabo. Porque, primeiro, ele é mais poderoso do que os homens, e segundo, as estratégias dele já são... Nós já somos conhecidos dele há muito tempo. A humanidade já é conhecida do diabo há muito tempo. Desde que Adão caiu, o primeiro treinamento do diabo foi com Adão, e ele venceu. E olha que Adão era santo, Adão era perfeito. Ele não era perfeito, mas santo ele era. Né? E o diabo venceu. Aí não vai vencer um pecador que nem eu? Ele venceu o santo, não vai vencer o pecador? Um santo, né? Porque o santo ele não venceu não, que foi Cristo lá no deserto, né? Glória a Deus por isso. Jesus venceu o diabo e ele só venceu com a palavra. Está escrito, se você se firmar na palavra, você será vencedor sobre o diabo. Agora que ele faz muitas loucuras na obra de Deus, isso aí o diabo faz. E quem manda é Deus.
Semana que vem, ou na outra, né, nós vamos explicar como que nós devemos proceder diante disso, né? Puxa, Satanás impediu, e agora? O que eu vou fazer? Tá bom, diabo, toma conta aí, né? Já que Deus mandou. Não. O que Deus quer com isso? Vamos ficar em pé e vamos orar para a glória do Senhor.